Olá pessoal, tudo bem? Então, todo mundo aí falando, né, do Divertidamente 2, um filme, né, que é um grande sucesso, sensacional, muito bom. E claro, né, a gente se pergunta então, né, será que tem alguma relação com psicologia, com como a mente funciona de fato? Será que é apenas um filme divertido, né? Mas a resposta para a pergunta é com certeza, né? Tem muita coisa que tem a ver com psicologia, com ciência cognitiva. O filme é muito bem acertado e eu diria que se não tem um grupo de psicólogos, né, juntos fazendo o trabalho lá de escrever o filme, com certeza a galera que escreve o filme se deu muito o trabalho de pesquisar e fazer algo assim, né, bem coerente e bem que faz sentido mesmo. Assim. O filme é muito legal. E por isso eu resolvi pontuar para vocês aqui algumas coisas que me chamaram a atenção no filme que eu vi esta semana. A primeira coisa que chama a atenção é que, bom, o primeiro filme, né, ele traz as 5 emoções básicas, que são a alegria, o nojo, a tristeza, a raiva e o medo, né? É sempre interessante de ver, né, que tem mais emoções negativas do que positivas, mas isso é um assunto para um outro vídeo, né? E essas são as emoções básicas. De fato, né, muitos teóricos usam esse modelo das 5 emoções básicas e até chamam às vezes de Big Five, né? Embora a nomenclatura não é tão comum, mas são as 5 emoções que todo mundo tem, que elas são inatas, né? E elas estão ali, elas não dependem de muita coisa, não dependem de cultura, né? O medo, a raiva, todo mundo sente, independente, né, da idade, todo mundo sente, independente da cultura do local que você está, é uma coisa que está dentro da gente, né? Aí é interessante que no filme aparecem então agora, já que ela está entrando na adolescência, né? As emoções secundárias, que são emoções que de um modo geral dependem da cultura. Por exemplo, a vergonha. Vergonha a gente sente não como uma resposta automática a uma coisa específica, mas é sempre dependente da situação. Por exemplo, né, se nós pensarmos em tirar uma nota 10 na prova, né, para a frente dos pais é super legal, motivo de orgulho, né? Mas pode ser que na frente dos amigos vai ser tipo o CDF, o estudioso, e daí isso é motivo de vergonha. Então ele depende ali, né, depende da situação, depende da cultura, né, de que os outros vão pensar. Então está sempre relacionado com normas de conduta, normas sociais, tem muito a ver com a cultura, assim, né? Vergonha, inveja, né? Tipo, depende o que você valoriza, né? Se valorizar alguma coisa é desejável, então a inveja vai é, poder aparecer. Mas primeiro ela tem que estabelecer, primeiro a pessoa tem que estabelecer o que é valoroso e o que não é. Isso depende da cultura, não é necessariamente intrínseco do ser humano. Essa foi a primeira coisa que chama atenção no filme, né? Que chegam as novas emoções ali conforme a Rayleigh vai amadurecendo. Outra coisa que é muito legal, que eles respeitam a modelo da teoria cognitivo-comportamental é a ideia de que temos uma crença central e crenças secundárias ou crenças intermediárias. As crenças intermediárias estão ali demonstradas no filme como aquelas cordinhas que vão lá para cima. Tem algumas memórias específicas que são jogadas lá para baixo, né, naquele lago, e elas, quando elas passam ali pelo lago, elas criam uma cordinha de uma crença que ela tem sobre ela ou sobre alguma coisa. Essas crenças aí são as crenças secundárias, tanto que quando ela toca na corda, né, quando alguma das emoções bate na corda, a corda vibra e solta uma frase. Ela toca na cordinha ali e sai uma frase, e a frase é bem típica, né, desse modelo cognitivo de crenças intermediárias que são as que vêm com uma condição. Então, a crença no filme é: se eu jogar bem, vou ser aceita no time. Se eu me esforçar, eu vou ser aceita no time. Então, essa é uma crença secundária, não é o intrínseco dela, ele não é a coisa mais importante, mas são crenças a respeito de coisas pontuais do cotidiano. E aí tem a crença central também, que também é mostrada no filme. Essa é a crença mais interior, de quem eu sou, de coisas mais no âmago ali, que eles chamam de essência no filme. E isso é demonstrado, né, por uma estrela ali, uma bolinha assim, né, que vem lá de baixo, junta todas as crenças e daí traz uma crença
principal ali a respeito dela mesma, de quem ela é. Essa crença na infância ela é bem intacta, porque a Rayleigh, na infância dela, pelo filme, teve uma infância saudável, funcional, e aí a crença é que eu sou uma menina legal, sou uma pessoa legal. Durante a adolescência, isso sai e dá local, então, a outras crenças que, como ela está criando a personalidade dela, está desenvolvendo ali o caráter de quem ela é, outras crenças tomam lugar e ficam ali por um tempo. Crenças, né, que não são tão positivas, mas tem a ver também com o fato de ela ter desafios novos e ter novas realidades que ela tem que encarar e agora está tentando lidar psicologicamente com isso. Então, as crenças centrais a respeito de quem ela é fica meio perdida. Ela está testando ali. A terceira coisa que é bem legal de reparar é que muitas vezes quem está carregando a memória, cada memória tem uma cor, ou seja, uma emoção associada. Isso já é por si muito interessante de ver, porque as memórias são gravadas, ou são facilitadas de se entrarem na memória de longo prazo através de emoção. Quanto mais emocionalmente carregado tiver um conteúdo de memória, uma memória, mais provável é que ela fique na memória de longo prazo por mais tempo. Então, não só elas têm uma cor, como elas são carregadas por uma emoção. E isso me lembrou de um estudo, ou na verdade são vários estudos, né? Mas um estudo em específico, em que a gente constata que quando você está deprimido, por exemplo, você tem mais facilidade de lembrar de conteúdos tristes. Se você está feliz, alegre, você tem mais probabilidade de lembrar de conteúdos de memória positivos. Então, a emoção que você está sentindo no momento também interfere em quais coisas do seu passado você lembra. E é justamente isso, sim, a memória está sendo carregada por uma emoção. Tanto nos dois sentidos, né? Quanto na hora de gravar isso, quanto na hora de retomar isso. Então, também o filme pega bem sutil, assim, nesse ponto, mas é bem preciso, se for pensar, né, em termos psicológicos. Muito legal esse ponto. Um quarto ponto que também é bem interessante no filme é que a felicidade diz assim, desenvolvi uma máquina nova que eu consigo me desfazer em conteúdos que eu não quero pensar sobre eles. Então, ela simplesmente joga algumas memórias dentro de uma máquina e desaparece com elas. Ela fala, não quero pensar sobre isso agora, eu só não penso e vai embora. E é importante que a felicidade faça isso, porque é justamente esse senso de querer se sentir bem que faz com que a gente não pense a respeito de algumas coisas e jogue essas coisas embora. E encaixa bem com a teoria do Freud, já não é mais psicologia cognitiva, né? Não é mais ciência, mas encaixa bem com a ideia do Freud de recalque, de memórias que a gente apaga para não pensar nelas, para não ter que sofrer. Então, assim, é bem essa ideia, assim, né, de mandar memórias para um canto obscuro da mente. Próximo ponto que eu queria comentar com vocês é essa cena, que é genial, que é o ataque de ansiedade que a Rayleigh tem. A ansiedade, ela começa a agir, e dentro daquela câmara de comando, né, ela começa a mandar para todo mundo, talvez sejam neurônios, talvez sejam, enfim, trabalhadores ali, né, mas eles têm que criar um maior número de cenários possíveis. Eles estão desenhando cenários possíveis e todos os cenários são negativos e ruins. Então é a preocupação extrema com todas as coisas. Aí ela começa a acelerar e acelerar e acelerar. E daí ela cria um turbilhão ali ao redor do centro de comando, ali da torre de comando. E quando a felicidade entra para conversar com ela, ela está parada, ela está paralisada. E essa cena é genial por isso. Porque embora esteja um turbilhão de coisas e quem está vendo de fora está tudo acontecendo ao mesmo tempo, assim, lá dentro ela está paralisada, ela não consegue fazer nada. Tá com tantas coisas ao mesmo tempo que ela simplesmente está paralisada. E é justamente o que acontece quando a gente tem um ataque de pânico. A gente está tentando se preparar para tanta coisa ao mesmo tempo que no fim a gente trava. E daí a felicidade, a alegria vai lá, conversa com ela, tira ela de dentro e a coisa continua girando, o turbilhão continua acontecendo. Isso para mim representa muito bem que o psicológico ativou o biológico tão forte que agora ela está agitada assim, o coração está batendo rápido, a pupila está dilatada, a respiração está mais rápida, o sangue está fluindo, está tudo muito acelerado, o corpo está numa velocidade super alta, embora racionalmente ela já tirou a ansiedade lá do controle, mas o corpo continua. Então isso demora um tempo até se acalmar
porque o corpo, biologicamente, você está ansioso, e não só psicologicamente. E isso é extremamente claro, né, na literatura científica, de que o psicológico ativa o biológico de diversas formas. Então essa cena ali é sensacional também. Um último detalhe que eu achei bem interessante também foi a questão de ali vão surgindo mais pro final do filme, né? Várias crenças que vão variando. A crença central ali dela, na cabine de comando, vai variando. Então aparece momentos que ela diz eu sou uma menina boa, tem momentos que parece que ela diz assim, eu sou um fracasso, eu sou uma vergonha, eu agrado as pessoas não gostam de mim, isso vai variando. E daí as emoções abraçam essas crenças todas, as emoções ali abraçam essas crenças. E por que isso é super interessante? Porque daí, nesse exato momento, quando ela abraça todas as versões de si, ou todas as crenças que ela tem, as peculiaridades e facetas que ela tem, é então que ela consegue falar a verdade com as amigas dela, porque ela estava meio brigada ali com as amigas, mas é justamente isso, assim, falar a verdade nada mais é do que aceitar a realidade como ela é. Então essa cena ela condensa tudo isso aí, essa sabedoria de que aceitar as coisas é poder e falar a verdade, numa cena em que ela simplesmente começa a falar abertamente sobre os sentimentos dela, que ela fala, se eu não me engano, eu estava preocupada porque vocês iam mudar de escola e eu fiquei ansiosa, fiquei triste e não sabia o que fazer, alguma coisa assim. Mas ela se coloca vulnerável e consegue falar a verdade porque ela aceitou a vida como ela é, aceitou as crenças que ela tem e mesmo os lados menos bonitos, né, que aparecem então na adolescência. Bom, esse foi o meu comentário do vídeo. Se quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade aí nos comentários, vamos conversando. E, enfim, recomendo muito o filme, é muito bom, divertido, bem feito e neurocientificamente, psicologicamente, bem preciso. Um grande abraço e até uma próxima.